Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém, queridos? Quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. E estaremos lendo do versículo 34 ao versículo 40. Amém, queridos? Lemos a palavra do nosso Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Bem, queridos, palavra do nosso Deus. Se tiverdes amor uns para com os outros. Que maravilha, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Será que nós nessa noite estamos com nossos corações puros? Será que nesta noite nós estamos com os nossos corações e o espírito inabalável? Como é que foi a nossa semana? Foi corrida. Alguns tiveram a semana turbulenta, até perdas. Mas mesmo assim, nós nesta noite estamos na casa do nosso Deus, com os nossos corações inabaláveis, preparados para terminar o domingo e começar uma nova semana. Então não importa tudo que aconteceu no decorrer de toda a semana que culminou até o domingo. Importa ser fortalecidos pela boa palavra e pela boa mão do Senhor para começar uma semana de luta e uma semana de caminhada, mas uma semana fortalecidos pelo bom Espírito do Senhor, fortalecido pela boa mão do Senhor, amparado pela boa mão do Senhor, para começar a semana bem e para vencer todo e qualquer tipo de desafio, qualquer gigante que se levantar, nós temos que estar preparados para vencer. Aí nos deparamos com o texto. E é interessante, né? Que nesse momento, nesse texto, Jesus está sendo questionado. Olha o texto, que maravilha. Jesus está sendo questionado, né? A respeito de diversos assuntos difíceis. Quem é o nosso próximo? Né? E os fariseus estão sabendo que Jesus já tinha calado um outro grupo, os saduceus, também dentro dessa mesma palavra. Quem é o nosso próximo? E agora, nesse momento, pensando que poderiam acusar Jesus, eles se reúnem e estão traçando um plano para acusar Jesus de algo. Porque eles então estão já sabendo que Jesus já tinha calado um outro grupo. E é interessante que eles se reúnem para saber e comentar e perguntar um para com os outros. O que perguntar a esse homem tão maravilhoso? O que perguntar para que ele caia em contradição e nós possamos acusá-lo? E é interessante que eles estão ali, né, tranquilo. E a gente vai pensar na seguinte cena: está ali reunidos os mestres da lei, né? Aqueles doutorados, peritos, especialistas na palavra de Deus, estão todo mundo reunido ali. E pensando ali, né? Como colocar Jesus à prova. E tem uma belíssima ideia, né? E dessa vez Jesus não vai escapar. E a pergunta que saiu foi: qual é o grande mandamento da lei? E eles estão ali então
bolando um bom plano, e a pergunta é essa. Vamos perguntar a ele: qual é o grande mandamento da lei? Interessante. E esta noite nós estamos a pensar, né? O que eles esperavam que Jesus respondesse, né? Mas qual o porquê dessa pergunta? E qual a intenção por trás dela? Então, são 3 momentos. Mas também para nós nesta noite, queridos, não importa. O que importa é a resposta que Jesus dá a essa turma. Jesus, ele toca num ponto extremamente sensível para os fariseus. Jesus toca na ferida dos fariseus. E qual era esse ponto? O amor ao próximo. Quando Jesus dá uma resposta, Jesus toca na ferida dos fariseus. O amor ao próximo. Jesus responde maravilhosamente: amarás ao teu Deus e amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Aí ele pega os fariseus na resposta. Aí você vai me perguntar por quê? Porque, queridos, os fariseus, eles eram famosos pelo conhecimento da lei, eles eram zelosos em cumprir cada um dos mandamentos ordenados por Deus, mas faziam isso sem amor. Os fariseus eram maravilhosos em tudo, mas tudo que eles executavam não tinha amor ao próximo, sim amor a si mesmo. Então Jesus dá uma resposta maravilhosa. Um povo que honrava ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe dele. Não havia amor nas obras dos fariseus e eram hipócritas. E ao responder dessa forma, quando Jesus resolve e responde dessa forma, Jesus traz um princípio fundamental para todos nós que somos seus discípulos. Quando Jesus dá essa resposta, ele traz um fundamento principal e fundamental para nós que hoje somos seus discípulos. E qual? O amor é o maior de todos os mandamentos. Jesus quebra um paradigma ao dar essa resposta aos fariseus. O amor é o maior de todos os mandamentos. Nada que nós façamos na casa do Senhor, nada que nós façamos para Deus, se não tiver amor, não serve de nada. Nós não conseguimos caminhar, não conseguimos compartilhar nada com os nossos irmãos, se não for em amor. E é interessante, isso nos leva a entender que, de acordo com aquilo que nós acabamos de ler, nas palavras do próprio Jesus, para Deus, amá-lo é amar o próximo, são os mesmos mandamentos semelhantes, ou seja, igualmente importantes. Jesus, ele coloca esses 2 mandamentos como importantíssimos: amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. Será que a gente consegue nesta noite? Será que nós amamos ao nosso próximo com a mesma intensidade que nós amamos o nosso próximo? Nós amamos Deus maravilhosamente. Por quê? Pela bondade do Senhor. Muitos amam ao Senhor simplesmente pela bondade, por aquilo que Deus tem derramado sobre as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Muitos amam a Deus por conveniência. Ah, eu tenho que vir, porque Deus me abençoa. Se eu não for, Deus não me abençoa. E quem disse isso? Mas quando nós falamos em amar o próximo como a ti mesmo, muitos costumam torcer a cara. Amar o próximo como a ti mesmo, mas como? Eu não me dou bem com essa pessoa. E pode dentro da casa de Deus? É normal dentro da casa de Deus isso? Ah, eu não posso amar o meu próximo como eu amo o Senhor, porque eu não me dou muito bem. Não me dou muito bem contigo, Lara. Como amar a ti, como amar a Deus e amar a ti? Não, gente, não pode acontecer. Mas os fariseus faziam isso acontecer nas suas reuniões. Os fariseus eram zelosos em tudo, eram práticos nos mandamentos, mas não amavam o seu próximo. Os fariseus, eles amavam o próximo, aqueles que estavam próximos, por comodidade, por intenção, não por amor, como amava Deus. E é interessante, continuamos ainda, né? Mais uma vez, amar a Deus e amar o próximo são mandamentos iguais. Mas quem é o nosso próximo? Para você, quem é o seu próximo? Isso é interessante, é uma pergunta interessante nesta noite. Amar a Deus como a ti mesmo e amar ao próximo. Mas quem é o nosso próximo? Quem você entende que é o seu próximo?
Será que a gente entende que o próximo nosso é aquele que está do nosso lado? Será que o próximo é somente um parente? Será que o próximo é aquele que tem nos ajudado? Queridos, o texto é interessante. Entretanto, os fariseus, sabendo que afinal o casal se reuniram-se em conselho, e um deles da lei experimentando, e perguntou: mestre, qual é o grande mandamento? E a resposta é maravilhosa. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será? De todo o teu coração. E de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Será que a gente ama o Senhor com todo o nosso entendimento? Porque essa é a resposta. E é o grande primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante, em Lucas capítulo 10, Jesus ele conta uma parábola que responde a essa pergunta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá em Lucas. Abre Lucas, querido. Vamos lá abrir Evangelista segundo Lucas, capítulo 10. Jesus está dando uma resposta. Essa parábola de Jesus responde a essa pergunta. Vamos lá, Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, queridos. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lhe disse: respondeste corretamente, e faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu dele. E chegando, dispensou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Queridos, amar o próximo é muito bom, é muito fácil, quando nós o conhecemos. E o texto onde Jesus conta essa parábola responde, querido, a essa pergunta. Passa aqui um sacerdote, um homem da lei, um homem acostumado. Passa aqui também um levita, também acostumado, daqueles que estavam sempre no templo, orando. Mas é interessante que se desviam daquele que está ali, caído. Então Jesus, quando conta essa parábola, Jesus está respondendo: quem é o nosso próximo? Esse é o nosso próximo, porque todos são nossos próximos. Queridos, nós muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas. Nós fazemos acepção, porque próximo é só aquele onde nós temos, né? Como é que as pessoas dizem aí: ah, eu não tenho afinidade com esse, eu não tenho afinidade com aquele, eu tenho muita afinidade com você, mas não tenho muita afinidade com ele, então ele não é meu próximo. E o texto diz totalmente o contrário, queridos. Passa 2, acostumados no templo, acostumados a ministrar a palavra, acostumados com o louvor, e simplesmente passam ao largo desse homem. E passa ali, queridos, um samaritano, e ele entende que esse homem é o seu próximo, que esse homem, ele precisa de ajuda, que esse homem precisa ser amparado, e esse homem não mede esforços para ajudá-lo. O texto é muito enfático em mostrar: o homem socorre, o homem faz um tratamento, e ainda por cima,
Esse homem deixa ainda um dinheiro depositado para que, se alguma coisa ultrapassasse aquilo ali, ele ainda cobrisse os gastos. Que interessante, queridos. Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo nessa noite? E Jesus continua mostrando. Mas é interessante ainda, a parábola do bom samaritano, nela fala que o nosso próximo pode ser inclusive o nosso inimigo. Mas eu quero focar, o foco dessa noite não está em amar ao próximo e muito menos no amor pelos nossos inimigos. Hoje eu quero, rápido agora, da agora para frente, ministrar uma palavra sobre o amor aos irmãos. O amor aos nossos irmãos. Essa é a palavra dessa noite. Deixa o próximo para lá, deixa o samaritano para lá. Vamos agora focar daqui para frente no amor aos nossos irmãos. Então vamos lá, no livro de João, capítulo 13, versículo 34. Jesus mostra uma nova perspectiva. João, capítulo 13, versículo 34. Jesus mostra uma nova perspectiva sobre quem seria esse próximo, trazendo um novo mandamento, chamado novo, porque Jesus se tornou o cumprimento da lei. Mas como João explica em sua primeira epístola, este mandamento temos ouvido desde o princípio, mas agora, escrito pelas marcas do sangue de Cristo, e não mais nas tábuas da lei, conforme João disse. O que é que diz lá? João capítulo 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Esse é o texto. A partir dessas palavras de Jesus, o nosso próximo ganha um novo rosto. Agora nós temos o nosso próximo ganha um novo rosto, o rosto do nosso irmão. Esse é o nosso próximo, é o rosto do nosso irmão. O próximo é aquele que está hoje do seu lado, esse é o próximo. Independente de ser sua esposa, independente de ser um amigo, esse é o nosso próximo nessa noite. E nós sempre entendemos que próximo tem que ser o quê? Parente. Ah não, próximo tem que ser amigo. Não. Na luz desse texto de João 13, versículo 34, Jesus diz que o nosso próximo agora, que vos ameis uns aos outros, esse é o nosso próximo, sem se importar com quem seja. Não importa qual seja, importa que esse agora tem um novo rosto, esse é o seu próximo nessa noite. Será que a gente entende isso? E com esse novo mandamento surge agora uma nova medida de amor com o que devemos amar. E essa medida passou a ser escrita com a morte de Cristo. O alvo agora é a igreja. O alvo agora é a igreja que Jesus comprou a preço de sangue. Esse é o novo alvo agora de Jesus. O próximo agora, Jesus agora comprou essa igreja com preço de sangue. E é interessante ainda que Jesus se tornou a cabeça da casa. Jesus é o cabeça da igreja. Por isso agora temos um novo mandamento. Por quê? Porque Jesus agora é o cabeça da igreja. Todos que estão ao nosso redor agora são nosso próximo. Porque Jesus agora nos dá um novo mandamento. Que nos ameis uns aos outros. Assim como também ameis uns aos outros. Jesus vai e repete novamente. Quero que vocês amem uns aos outros, como eu vos ameis. Não importa. Não importa o que ele te fez. Importa que você o ame de uma maneira diferenciada. Que você não tenha no seu coração nenhum tipo de mágoa para com seu irmão. Esse é o novo mandamento de Jesus. E aqueles que estavam ali, queridos, eles achavam que o próximo era somente aquele que conheciam da igreja. Você vê que lá em Lucas capítulo 10, então, passa ali aqueles dois, e quem não tem nada com isso, entende que aquele que estava caído, não independente de conhecê-lo ou não, é o seu próximo naquele momento. Nesta noite também, independente do que você pensa que aconteceu, daquilo também que pode ter acontecido, não importa. Importa que você entenda nessa noite, meu irmão e minha irmã, que todos aqueles que caminham conosco, todos aqueles que nós passamos pela rua,
esse pode ser o nosso próximo. E tem que ser o nosso próximo. Não importa. E o texto de Lucas, ele quebra uma barreira quando nós achamos que somente podemos socorrer aqueles que conhecemos. E muitas das vezes isso acontece. As pessoas só socorrem aqueles que conhecem. Se eu não conheço, não quero ter nenhum acesso, não quero ter nenhum tipo de intimidade, porque eu não conheço. Eu já contei isso aqui um tempo atrás, que um tempo atrás, aí um verão, um calor muito grande, eu indo embora para minha casa, nessa época a gente passava por dentro pela Rua 3 aqui, estamos indo tranquilamente, um sol quente, de repente um rapaz bem embriagado, estava sentado na calçada, levanta e vem na minha direção, ô Tacílio, aí eu, ao largo, né, saindo bem de fininho, bem tranquilo, saindo, a Magda, ei, as pessoas aqui até conhecem o Juca né, tá vivo até hoje, mas lá perto do Maguinho, lá o Juca Marola, olha o nome do homem, meu Deus do céu, o homem bebo, mas muito bebo demais da conta, ele morava no Morro do Colégio, tive que abraçá-lo e a Magda, vamos levá-lo, mas vamos levá-lo, Tacílio vai levar, né, porque ela do lado só, vamos embora, vamos levá-lo, né, ele não pode ficar por aí, interessante, né, eu, né, querendo fazer igual o texto de Lucas, né, ei, vamos levá-lo, vamos, quando chegamos onde o Fernando mora, na subidinha do morro, eu vou deixar por aqui, né, a Magda, não, ele mora lá em cima, a gente teve que levar ele lá em cima no morro, lá em cima, colocamos no quartinho, né, no quartinho dele, onde ele mora, botamos lá dentro do quartinho, suado, nossa, mas um cheiro maravilhoso o homem estava. Beleza, levamos. Aí depois eu, lendo esse texto, eu fiquei a pensar, né, como é que a gente é tão igual esse texto de Lucas, capítulo 10. Né? A gente faz acepção, né? O homem está sujo, né? O homem aqui em Lucas estava ferido, passa aqui, né? Passa o levita, né? Passa o outro, quem para? Quem para? O samaritano. Aquele que era rejeitado, odiado pelas pessoas, ele é o único que para. Ele é o único que se compromete, porque ele entende que esse é o seu próximo, aquele que está precisando de ajuda. Como é que a gente é confrontado, queridos, com a palavra? A gente é confrontado com a palavra. É muito fácil a gente falar aqui, ó. Mas esse amor tem que ser posto em prática, com atitudes, nos gestos nossos, no decorrer da nossa caminhada. É interessante. Jesus, ele continua. E Jesus nos diz que há uma forma da gente entender e a gente descobrir se a gente está praticando o amor com os nossos irmãos. Jesus, ele diz que há uma prática. E a gente continua. João ainda capítulo 13, versículo 35. O que é que diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Interessante, né? Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E nesta noite, eu quero perguntar a você, o mundo tem nos reconhecido como discípulos de Jesus? Será que o mundo tem nos conhecido como discípulos de Jesus? O mundo tem procurado a igreja porque entende que aqui dentro congregam verdadeiros discípulos? Duas perguntas interessantes para nós nessa noite à luz desse texto. Será que o mundo tem nos reconhecido? Será que tem alguém que tem te reconhecido como discípulo de Jesus? Será que a minha atitude e a tua atitude mostra isso? Será que as pessoas nos reconhecem? Será que as pessoas têm querido caminhar para esta casa porque nos reconhecem como verdadeiros discípulos? O que é que você pensa, meu amado irmão, minha amada irmã? Como é que você tem caminhado? Será que você tem demonstrado amor ao próximo? Será que você tem demonstrado esse amor com gestos, com atitudes? Porque o texto, ele nos cobra isso, que nós temos que demonstrar amor ao nosso próximo, com gesto, com atitude, com ação. Muitas das vezes a gente fica receoso. E é interessante ainda, será que as pessoas
procuram esta casa porque reconhece que aqui congregam verdadeiros discípulos que se parecem com o Mestre? Queridos, o texto vai dizer que os de fora só vão nos reconhecer como discípulos de Jesus quando nós tivermos amor uns para com os outros. Jesus diz, lá em Mateus, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Mas é interessante, mas para fazer discípulo, nós precisamos ser discípulos. Para fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Como é que você vai fazer discípulo se você não é discípulo de Jesus? Como é que você vai fazer discípulo se não te reconhecem como discípulo de Jesus? Queridos, é muito interessante. Para fazer discípulo, nós precisamos ser. E para ser discípulo, nós devemos amar o nosso irmão. Será que nós estamos falando a mesma língua nesta noite? Será que nós estamos falando? Para ser discípulos, nós precisamos amar o nosso irmão. Será que até agora a gente está conseguindo falar a mesma língua? E Jesus estabelece que amar a Deus e amar os irmãos são os principais mandamentos igualmente importantes. E é pelo amor aos nossos irmãos que o mundo vai nos reconhecer como discípulos de Cristo. Não pela forma como nós pregamos, não pela forma como nós falamos, não pelos sinais que nos acompanham, mas somente se nós tivermos amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Aí vem a facilidade agora. Aí, depois dessa deixa, você vai dizer para mim, mas aí fica muito fácil ser discípulo, é só amar? Você vai dizer. Dentro do coração agora e na mente, você está pensando, se ele falou que para ser discípulo basta somente amar. Né? Basta somente amar. E qualquer um consegue, querido. Amor por todos nós, amor todos nós temos para dar. Mas deixa eu falar para você que não é bem assim. E eu vou te mostrar que não é. Nós vamos fazer um exercício. Coisa rápida. Olha só, o exercício, olha. Estamos sentados? Estamos. Dois. Vamos virar para quem está do nosso lado. Vamos virar para quem está do nosso lado e diga, eu te amo, meu irmão. Esse é o exercício. A gente consegue? A gente consegue? Eu te amo, meu irmão. Você ficou sem ninguém. Tem problema. Daí você fala para tua filha lá que você ficou sem ninguém aí. A Magda ficou sem ninguém lá no canto. Fala com a Maria. É fácil, não é? É fácil? É fácil, né, querido? Eu te amo, meu irmão. É muito fácil a gente falar. Mas é muito fácil a gente falar de boca para fora. Será que esse eu te amo, meu irmão, é verdadeiro? Será que tem consistência nessa palavra, eu te amo? Será que tem? Porque eu quero crer, meu irmão, que essa palavra que nós falamos aqui, nós proferimos aqui, que ela tenha consistência. Eu te amo, meu irmão. Eu quero crer. Queridos, isso é amar? O que você acha? Falamos um para o outro agora. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão Reginaldo. Eu te amo, Luca. Mas será que isso é amor? Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Falamos eu te amo, meu irmão, mas olha a orientação do Senhor Jesus para nós. Não amemos somente de língua, nem de palavra, mas de verdade. Falamos para o nosso irmão, agora eu te amo, e eu te amo mesmo. Eu estou pronto a te socorrer. Jesus morreu
para nos socorrer. Jesus morreu para nós agora proporcionar a vida eterna. E olha, queridos, que morte tremenda e horrenda. Mas Jesus, ele não voltou atrás na sua decisão de nos amar, de nos dar a vida eterna. E agora a gente, tranquilamente, eu te amo. Queridos, somente falar para o nosso irmão, eu te amo, da boca para fora, é simplesmente uma declaração de amor, nada mais. Porque falamos, muitas das vezes nós falamos, mas falamos com um olhar torcido, eu te amo, mas com a má vontade, Lara, uma má vontade, eu te amo, Eduarda, mas tem que ser, não pode ser da boca para fora, tem que ser verdadeiro, eu te amo, Eduarda, se você precisar de mim, eu estou pronto a te socorrer. Ô, Vanilson, vira para Teté, eu te amo, e tem que amar mesmo, senão Teté pega ele. Te amo mesmo. Tem que ser um amor verdadeiro, não só de língua e de palavra, mas algo verdadeiro. Jesus, ele quando deu a sua palavra, quando ele falou que morreria por nós, ele realmente morreu. E quando a dificuldade se interpôs e chegou, ele não voltou atrás. Ele morreu, dizendo, eu amo vocês, estou pronto a socorrê-los. E é interessante, né? Queridos, esse amor, de fato, aos nossos irmãos, ele tem que ser demonstrado por gesto, pelas nossas atitudes. E no decorrer da nossa caminhada, nós temos que mostrar aos nossos irmãos as nossas atitudes, que condiz com aquilo que nós falamos nessa noite. Eu te amo, e eu te socorro em qualquer momento, em qualquer lugar que você precisar. Você vai ter sempre uma palavra de conforto em mim. Você vai ter sempre um ombro amigo para você chorar quando precisar, mas também vai ter a minha alegria quando você estiver sorrindo. E Jesus diz, olha, diga para o seu irmão, eu te amo, e eu te amo mesmo. Mas, queridos, nós vamos lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, o que diz? Olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus se torna obediente, não volta atrás e nos socorrer. Jesus se esvazia e Jesus dá a sua vida por nós. Esse texto ele fala, querido, como nós devemos amar uns aos outros. E nesta noite, eu quero fechar uma palavra com vocês, dizendo que amar é uma ação, amar é uma atitude, e essa atitude Cristo tomou por nós. E nesta noite também, nós vamos sair daqui com a promessa, que nós também tomaremos essa atitude, aquilo que nós falamos nessa noite, nesta casa de oração, que nós amamos uns aos outros. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus dá a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós nessa noite nos comprometemos uns para com os outros, que nós nos amamos uns aos outros. Nós estamos prontos a nos socorrer uns aos outros, sem se importar com qualquer dificuldade que seja. Nós não vamos passar e deixar o irmão desapercebido. Nós não vamos ver um irmão passando uma necessidade e não vamos deixar de ajudá-lo. Muito pelo contrário. Com essa promessa que nós fizemos nessa noite, nós estamos comprometidos uns para com os outros. Que se você estiver passando alguma necessidade, nós também estaremos passando junto com você. Jesus mostra no texto uma atitude prática. Lucas vai dizer que o samaritano toma uma atitude prática. Não importa. Não estou esperando o retorno desse homem. Simplesmente entendo que ele
é um próximo que está precisando de socorro nesse momento. E os textos vão mostrar que se nós amarmos uns aos outros, nós temos que socorrer uns aos outros. É interessante. Uma atitude prática. Jesus, ele se esvazia por nós. E é interessante que eu vou fechar dizendo para você o seguinte. Recentemente eu estava vendo uma reportagem, né? A história de um irmão que, ao invés de dizer eu te amo para outro irmão, ele pergunta: meu irmão, o que você está precisando? Meu irmão, qual é a sua necessidade? O que você está precisando nesta noite? Qual é a sua necessidade nesta noite? Porque nós nos amamos uns aos outros. E para mim te ajudar, eu tenho que saber qual é a sua necessidade. Eu tenho que saber de que você precisa nesta noite. Queridos, que o Senhor, Ele não nos deixe voltar atrás na nossa promessa. Que o Senhor não nos deixe retroceder naquilo que nós nos comprometemos nessa noite uns para com os outros. Que o Senhor nos permita em todo o tempo amarmos uns aos outros como o Senhor amou a igreja e deu a sua vida por ele. Que o Senhor nos abençoe.